Olá, galerinha! Então, hoje nós vamos estar tendo uma aula de história. Eu sou a professora Sônia e confesso que estou muito nervosa. Não sou acostumada a gravar, mas espero que vocês consigam compreender e me entender. Nós vamos fazer eu vou citar vários tópicos que foi estudado, que a gente só vai estar revisando. Foi estudado já em sala de aula, inclusive vocês foram muito bem na prova, teve vários 10 e acima da média, tá? Teve bastante gente acima da média, então eu fico bem feliz com vocês, quer dizer que o conteúdo foi bem aproveitado. E então, o conteúdo abordado é a República Velha, que aconteceu em 1839 a 1930. Dentro na República Velha, nós tivemos a República da Espada, que foi governado por dois presidentes militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E também tivemos a República Oligárquica, que foi o primeiro presidente civil, Campos Salles. Então, assim, eu vou passar, logo em seguida, eu vou estar passando um videozinho só para nós estar relembrando, né, esse período. Também falaremos sobre a Constituição de 1891, que foi dentro da República da Espada, e na República Oligárquica, a política do café com leite, que foi o revezamento entre São Paulo e Minas Gerais. Ora elegia um representante de São Paulo, ora elegia um representante de Minas Gerais. Minas Gerais, eles eram bastante eleitores. E São Paulo, ela tinha um poder aquisitivo muito grande. Então, assim, não quer dizer que outros estados também não participassem dessa política do café com leite. Mas as potências maiores detentoras neste momento era São Paulo e Minas Gerais. Então, por isso ficou conhecido como a política do café com leite, né, por causa desse revezamento. Também nesse período, nós tivemos o chamado voto de cabresto, que aonde os coronéis, eles, de uma certa forma, eles obrigavam os seus eleitores a votarem no candidato que eles escolhessem. Então, assim, mas tudo isso vai estar passando num breve videozinhos, né, que eu vou estar passando agora. Então, esse vídeo eu peguei aqui no YouTube, vocês viram esse resuminho, né, que foi bem legal. E a gente agora vai estar dando início ao novo conteúdo que no livro de vocês se encontra na página 288. Desculpa a mão aí. Deixa eu colocar aqui. Na página 288 está falando sobre a urbanização e a modernização. Esse conteúdo nós já trabalhamos, foi realizado um trabalho em sala de aula, falando sobre as revoltas e a urbanização, o que levou tudo isso, né? E a gente vai dando uma pincelada nesse assunto agora. O que foi essa urbanização que eles falam? Eles queriam modernizar as ruas, né, do Rio de Janeiro. Na época, quem estava no governo era o prefeito Pereira Passos. E ele queria que tudo tivesse na verdade, ele se inspirou em Paris, né? Queria que as ruas ficassem bonitas, fez uma reforma urbana. E nisso ele construiu praças, ampliou ruas, criando estruturas e saneamento básico. Entre as principais heranças da gestão de Passos estão o Teatro Municipal e o Museu Nacional das Belas Artes e a Biblioteca Nacional. Então, mas assim, tudo estava num momento de mudança, de transformação, né? E as reformas de Pereira Passos, ela buscou adaptar a cidade também para os automóveis. Ampliou os portos, melhorou os equipamentos. Então, assim,
E nesse período que o Rio de Janeiro vê a chegada da energia elétrica, o uso de telégrafos, de geladeira, de ferro elétrico, máquina de costura. Para nós é tudo muito simples, né? Para nós a gente tem micro-ondas, nós temos todos os eletrodomésticos e isso é natural para a gente. Mas imagina uma sociedade onde eles não tinham geladeira, eles não tinham luz elétrica e eles precisavam, para armazenar esses produtos, era bem difícil. Então, assim, imagina a mudança que teve, o choque que teve, né, nessa mudança. Uau! E nessa reorganização do espaço urbano carioca, o prefeito proibiu ainda a atuação de ambulantes. Então, o que acontece? Ali na página 289, está falando sobre as mudanças no cotidiano, que foi essas que eu falei, né? Que teve a instalação de luz elétrica, telégrafo, geladeira, adaptou os automóveis. Só que assim, olha só, todos tinham acesso? Não! Não, só a elite. Os carros, todos tinham acesso? Não! Não, só quem tinha dinheiro. Então, assim, a grande parte da população, ela ficou à margem, né? Ela ficou lá sofrendo todas as consequências, né? E com isso, olha só, teve a mudança no cotidiano. Para eles fazerem essas mudanças, transformar as ruas, ficarem todas bonitas, ele precisou o quê? Na orla lá de Copacabana, a avenida, eles destruíram todos os cortiços. Então, a página 290 fala sobre as mudanças na capital federal. Então, foi as reformas que foram acontecendo, né? E as primeiras áreas que eles reformaram, diz assim no livro de vocês: assim com o objetivo de modernizar e civilizar as áreas centrais do Rio de Janeiro, o então prefeito Pereira Passos instituiu algumas medidas. Quais são essas medidas? Então, fala assim: o porto passou por reformas e modernização de seus equipamentos, a maior parte dos quiosques comerciais e ruas foram demolidas, as avenidas foram ampliadas, surgindo modelos europeus. Muitos prédios antigos foram demolidos, principalmente aqueles situados no centro da cidade. Novos edifícios foram construídos com base em padrões arquitetônicos que diferenciava do modelo colonial. Práticas como a capoeira, considerada um costume na civilização, foram proibidas. Então, assim, foi um choque cultural, né, que teve nesse período. E aí tem o chamado, na página 291, chamado bota abaixo. O termo bota abaixo era assim que o povo chamava quando queria se referir a reformas urbanas, acontecida na gestão do prefeito Pereira Passos, na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX. Então, uma das medidas mais polêmicas foram a demolição desses cortiços, edifícios. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas, famílias foram expulsas sem indenização, expulsas de maneira autoritária, até mesmo com o uso da polícia. As famílias ficaram desalojadas. E aonde essas famílias foram? Foram para a periferia. Então, assim, instalando-se, o que elas fizeram? Elas se instalaram em lugares inapropriados e em situações bem precárias. Neste contexto, surge então o quê? As pessoas foram tiradas do centro, jogadas, sem indenização, sem uma ajuda do governo, sem nada. E elas foram empurradas, né, para a periferia. Lá elas não tinham luz, elas não tinham saneamento básico, elas não tinham nenhuma qualidade que precisa para se viver numa cidade.
Então, olha só, aí surgem as primeiras favelas do Rio de Janeiro. Então, hoje nós temos, a gente vê, hoje, né, as favelas, elas são, são compostas, né, por várias casas amontoadas, umas em cima das outras, né? Então, assim, mas quem foi que ocupou essas favelas? Como surgiu essas favelas? A gente já sabe que um dos motivos foi esse bota abaixo. Mas não teve só esse motivo que surgiu as favelas. Teve o final da Guerra de Canudos, os soldados que saíram da guerra, eles chegaram, eles não receberam salários, não receberam apoio do governo e eles foram morar nessas favelas. Então, assim, é complicado. Também teve as pessoas que eram escravizadas e foram libertas, né? Quando teve a abolição da escravidão, o que elas fizeram? Elas ficaram sem onde ir. Então, também essas pessoas fizeram parte deste movimento. Enfim, na próxima aula, então, a gente vai trabalhar sobre as revoltas. Seria a revolta da vacina, a revolta da chibata e a Guerra de Canudos e a Guerra de Contestado. Tá? Esses 3 assuntos. Mas, pra gente, já vou deixar na página 294, nós temos umas atividades. E eu gostaria que vocês fizessem atividades da página 294 e da página 295. E página 296, que foi sobre esse assunto que a gente revisou e a gente comentou agora. Certo? Na sexta-feira a gente vai estar tirando as dúvidas e eu conto que todos vocês estejam com as tarefas prontas e a gente vai estar trabalhando assim, tá? Desculpe o nervosismo, desculpe, eu acho que até as palavras, elas às vezes fogem. É a verdade, não minto. Mas assim, é que eu não estou acostumada com isso. Mas ó, um beijo e até a próxima aula.